Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pro Café. Hoje eu e o Alisson vamos conversar um pouquinho de um assunto muito importante que a gente costuma sempre falar aqui, né, Alisson? Toda vez que a gente fala alguma coisa e a gente vai falar em recomendação, a gente pisa no freio e fala, procure ser um engenheiro agrônomo. Sim. Da sua confiança, especializado, o que a gente sempre fala, né? Com certeza. E aí muitas vezes a gente gravou um episódio há 2 semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, falando do sistema ATG do Sener, que é voltado, lógico, ele atende o grande produtor sem problema, mas é mais voltado para o pequeno produtor. Para mostrar o quê? Que o pequeno produtor, desde que ele queira, ele tem sim acesso. Sim. Tem acesso ao agrônomo do ATG, ele tem acesso a agrônomos de cooperativa, e a hora que a gente pensa em agrônomos autônomos, né, a gente já pensa num produtor já de médio para maior, com poder com capital para poder ter esse investimento. Sim. Porque eu falo que assistência técnica é pode investimento, pagar. que pode Lógico, pagar. Sim. Ô Alisson, em cima disso então, o que você acha importante numa assistência técnica? O que não pode faltar numa assistência técnica? Assistência técnica, né, Xande, ela não tem, na verdade, ela não tem uma regra, né? Assistência técnica, em cada situação, cada tamanho de produtor, cada nível tecnológico de produtor exige um tipo de assistência técnica. Você tem assistência técnica do ATG, que é uma assistência ATG, porque é assistência técnica e gerencial. Você tem uma assistência técnica do Educampo, que é uma assistência técnica mais voltada para a parte gerencial do que propriamente dito para a parte técnica. Inclusive, o pessoal do Educampo sempre divide muitas consultorias com o agrônomo da propriedade, mais o agrônomo do Sebrae e do Educampo. Isso é muito comum de acontecer. Né? Logicamente que os agrônomos do Educampo são muito qualificados e se não tiver um agrônomo já da fazenda, eles vão dar conta do recado e fazer a parte técnica muito bem feita também, é lógico. Tem uma assistência técnica direcionada empresarial, que é outro tipo de assistência técnica, né? Que no caso dessa, o produtor ele tem a parte gerencial dele, ele tem a parte contábil dele e o engenheiro agrônomo é um consultor da parte técnica da cafeicultura. Só isso. É outra metodologia completamente diferente. Dentro dessas nuances aí se desenvolve uma assistência técnica com toda a tecnologia possível para atender aí o produtor. Ô Alisson, o produtor muitas vezes ele questiona, né? Mas será que eu preciso de uma assistência técnica? Nossa, meu Deus. É o que a gente vê, né, Alisson? Sempre precisa. Sempre precisa. Sempre, por melhor que você seja, mais cuidadoso que você seja, gente, um técnico especializado de confiança, ele vem para somar e somar muito, né? Ô Xande, e o que a gente vê erros? O pessoal que trabalha na venda vai lá prestar uma assistência, não tem problema nenhum. São ótimos, ajudam muito. Só que o que eu vejo que é o maior problema da assistência técnica relacionada à venda? O que é o maior problema? O maior problema é que nunca tem um único engenheiro agrônomo que faz vendas na fazenda. Sempre são 2, 3, 4. E o que eu costumo dizer é o seguinte, que cachorro de 2 donos morre de fome. De 3, 4? De 3, 4, então. Por quê? Um vai lá dar uma opinião. O outro vai lá dar outra opinião. O outro. Não, peraí que ainda tem um detalhe. Aí você pegou a opinião de 4 agrônomos, vendedores e tudo. E se ele não tem um agrônomo dele, ainda tem a opinião do vizinho, né? Isso. Ainda entra a opinião do vizinho. E aí, Xande, o que acontece? O pior disso tudo, que se ele escolhesse um dos 4, ele tinha uma boa probabilidade de sucesso. Mas não. O produtor, às vezes, ele não consegue ter o discernimento da melhor opinião de cada situação. E ele pega um pouquinho de cada um dos 4. Aí é o Frankenstein. Esse é o problema, que aí vira assistência técnica Frankenstein.
pega um pedacinho de um pedacinho do outro, pedacinho do... Era para ser perfeita, mas é péssima. Porque a hora que ele pega um pedaço, um palpite, vamos supor, um palpite meu, um palpite seu, um palpite do Ronaldo que está aqui gravando a gente, vai que ele pega o palpite meu, que era a parte pior do que eu falei, aí ele pega a parte pior do que você falou, a parte pior do que... Então ele achou que ele ia pegar o melhor de cada um, ele e às vezes ele pegou o pior de cada um. E aí, então, no final das contas, a assistência foi no que você tem. Fica péssimo. E essa assistência, quando o produtor pensa, eu vou pegar uma assistência técnica. Mas precisa vir todo mês? Precisa vir toda semana? De 15 em 15 dias? Pode vir a cada 2, 3 meses? Existe uma diferença entre consultoria e assistência técnica. Até onde você tem um compromisso e um comprometimento com aquilo que você vai entregar, a produtividade, e até onde você não pode ter esse comprometimento, porque foge da tua mão algumas coisas. Xande, assim, particularmente, eu prefiro uma assistência técnica mais próxima e mais rápida do que uma assistência técnica mais demorada e mais distante. Bom, agora vamos traduzir isso que eu falei, que eu fiz uma bagunça, né? O que eu estou querendo dizer? Uma assistência técnica mais rápida e mais próxima. Semanal. Ao invés de... e a mensal, diferença da semanal para mensal. A semanal, você vai rápido, mas toda semana você está lá. Então, qualquer probleminha que apareça, durante a semana você resolve. Para que tipo de produtor que essa assistência técnica semanal funciona? É o cara mais empresarial, é o cara maior, é o produtor que tem um porte maior. É esse tipo de produtor que demanda uma assistência técnica semanal. Uma assistência técnica mensal. Você vai na assistência técnica mensal, você vai gastar mais tempo na propriedade para se inteirar, para ver os talhões com maior detalhe. Vai demorar mais tempo. Qual produtor que vai ter esse tipo de assistência? É aquele produtor que ele está mais dentro da fazenda. Ele que toca a fazenda, ele vai todo dia, ele vai 3, 4 vezes por semana na fazenda. Esse é o produtor da assistência técnica mensal. Por quê? Acontece qualquer coisa, ele manda uma foto, ele faz um vídeo, ele te liga, ele está vendo. Agora, o produtor que não tem esse acompanhamento diário na fazenda, é o produtor que precisa da assistência técnica semanal, mais frequente. Mais frequente. Porque você evita qualquer erro, qualquer barbeiragem. Evita. Né? Porque você foi lá hoje, você passou uma recomendação. Sim. Né? Então, aquilo que nós conversamos nos outros episódios, né? Do frio que teve agora, da entrada de foma. Você foi lá no começo do mês. Uhum. Não precisaria, talvez. Um controle de foma, de repente veio a chuva, veio frio, queda de folha. Ele não te liga, ele não preocupa. E aí você volta lá no mês seguinte, o estrago já está grande. Não, ele não conhece. Né? O estrago já foi. Ou então você tem que ligar para ele, pedindo para ele fazer, mas aí você está recomendando sem estar vendo a lavoura dele. Então, às vezes, ele está gastando um dinheiro que ele não precisava. Né? Ou então ele vê uma ferrugemzinha, que a ferrugem todo mundo conhece. Né? Aí ele fala, não, está começando aqui, mas ele veio, eu vou esperar. E aí espera. Ele vem, mas ele vem daqui 3 semanas. Aí... São 3 semanas. São 3 semanas. Aí daqui 3 semanas você vai lá e de repente pega 2 semanas de chuva. Ou seja, essas 3 viraram 5. Então a assistência técnica, ela existe essas modalidades e assim, não resta dúvida, né, Alisson? Tipo, você vai construir uma casa? Você é um engenheiro. Sim, né? Com certeza. O engenheiro agrônomo é o técnico responsável, especializado para fazer o maior custo-benefício na sua lavoura, maior produtividade com menor custo. Às vezes o pessoal me pergunta assim, Alisson, o que eu uso para fazer custo de produção? O que você usa? Eu não uso nada. O que eu sempre faço? Eu tenho que alcançar a máxima produtividade gastando o mínimo. Quem alcança a máxima produtividade gastando o mínimo, não tem como dar errado. É infalível. Gastar o mínimo e produzir o máximo. E esse mínimo, infalível. Alisson, é algo que a gente sempre bate pro produtor. Porque às vezes o produtor então eu tenho que cortar a despesa. De jeito nenhum.
Muitas vezes, para você abaixar o seu custo, o seu agrônomo vai recomendar coisas que vão te fazer aumentar a sua despesa. A despesa. Mas aumentando a despesa, aumenta a produtividade e aí sim cai o seu custo por saco. Não tem nada que diminui o custo de produção igual a produtividade. Não tem jeito. Com produtividade alta, custo de produção é baixo. Esquece, gente. Produtividade alta pode gastar à vontade, que o custo de produção é baixo. Ô Alisson, sempre na assistência técnica, até nas aulas de assistência técnica na pós-graduação, você fala do tripé do sucesso, né? Explica para o pessoal como funciona esse tripé do sucesso. O tripé do sucesso, para mim, é exatamente o sucesso da assistência técnica, o sucesso do cafeicultor. O que eu quero dizer com esse tripé do sucesso? É engenheiro agrônomo, o coordenador da fazenda, o administrador, o gerente, como queira chamar, e o proprietário. O agrônomo recomenda corretamente, o proprietário adquire, compra e faz acontecer o recomendado, e o gerente executa o que o agrônomo recomendou e o que o proprietário comprou. Não tem como dar errado, é infalível. É o tripé do sucesso. É porque nesse tripé, né, Alisson, do jeito que você falou, por exemplo, se eu vou lá e recomendo certo, o gerente aplica na vazão certa, tudo na dose certa, mas o dono chega lá e faz a compra atrasada, já deu errado. Já deu errado. Ou se o dono faz a compra na hora certa, tudo certo, mas na hora de aplicar, o gerente não aplica, ou aplica sem medir vazão, sem colocar a quantidade adequada do produto na lavoura, também já dá errado. E se o agrônomo recomenda errado, aí ele nem deveria estar lá dando assistência técnica. Aí já foi tudo embora. Aí a vaca foi pro breve. Não tem jeito, né? Aí o boi fugiu com a corda. E o agrônomo, Alisson, que dá assistência técnica, algo que você sempre fala e que isso, né, é uma das maiores verdades, o agrônomo ele tem que entender o lugar dele, né? Ele não é o dono. Não é o dono. Você recomenda aquilo que você acha certo, aquilo que seria o melhor, tenta colocar aquilo para o produtor, para que aquilo é o melhor para ele, mas se ele bater o pé e falar que ele não vai fazer, a propriedade é dele. Um veterinário amigo meu me falou a coisa mais interessante do mundo. Falou, Alisson, nós somos copiloto. Não é piloto, né? O piloto é o proprietário. Nós somos copiloto. Nós não somos o piloto do avião. O piloto do avião é o... Você vai muitas vezes recomendar porque o pessoal fica, né, Alisson? Então vamos fazer um planejamento. Gente, planejamento de longo prazo em propriedade, em cafeicultura, não funciona. Xande, você não sabe o clima, você não sabe a chuva, você não sabe como vai ser. Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal fala assim, fazenda hoje é empresa. Não, fazenda é fazenda. Toca ela como empresa que você está quebrado. Fazenda é fazenda, fazenda não é empresa. Não pode criar muita Esquece desse negócio. Não pode dificultar o processo. Aí fala assim, a fazenda é uma empresa a céu aberto. Beleza, não é empresa, é uma fazenda. Empresa é um negócio que você programa, que você consegue saber mais ou menos, você põe aqui o jeito que vai sair lá. Fazenda, você tem que ter habilidade técnica para reagir as situações climáticas, microclimáticas, de praga, de doença, de problema nutricional. Então você tem que saber o que fazer, você tem que saber a coisa certa no momento certo. Não adianta tentar criar uma regra. Não existe. Qual que é a regra para assistência técnica? Qual que é a regra para produção de café? A regra não existe regra. Essa é a regra. Você programa, vamos programar a semana. Segunda e terça nós vamos fazer foliar, quarta, quinta e sexta nós vamos adubar. Chove segunda e terça, você vai fazer foliar? Não, você vai adubar. Segunda e terça, quarta, quinta e sexta faz sol, você vai adubar? Não, você vai fazer foliar. Então, mas é só você mudar a programação. Então não faz ela. Alisson, dentro desse planejamento, digamos assim, existe algo que aí sim a gente consegue fazer para não ficar sendo reativo toda hora. O que a gente falou de comprar o produto, de deixar, né? Que, por exemplo,
Você pegou a análise de solo, fez o plano de adubação. Pronto. Então, beleza. Então, você já tem condições de comprar esse adubo. Lógico. Ah, mas e se precisar lá na frente jogar um pouco mais? Você vai lá e compra só o que mais, falta. E se eu precisar jogar um pouco menos? Você guarda aquele adubo. Você vai usar ele depois. Lógico. Ah, vou fazer controle fitossanitário. Vou fazer ali 1, 2, 3 de triazolxubirulina. Então, você já consegue escolher o produto Lógico. e deixar ele ali estocado. Vou fazer quantas de sais? Não, provavelmente, vamos supor 3. Então, pelo menos 2. Você já deixa. Então, esse planejamento de compra, ele é muito viável e facilita, tanto no preço, né, Alisson, para você comprar o produto com preço melhor, como para você estar executando as coisas na hora certa, né? Lógico, isso é tranquilo. Isso tem que ser feito, né? Isso daí não tem como ser diferente, né? A gente tem que ter um plano. O que eu falo? Xande, planejamento de macro. De macro. Isso é planejamento de macro. Planejamento de micro. Perde tempo no planejamento. Você está planejando o que você não sabe. É igual um meteorologista fazer previsão de chuva para o ano. Para quê? Se a gente sabe que com 5 dias tem mais de 100% de erro acumulado. Né? É 20% erro ao dia da meteorologia. Então, em 5 dias tem mais de 100% de erro. Para que está... E se a gente depende dessa chuva para fazer muitas coisas, ou seja, uma coisa vai levando a outra e você não consegue fazer do jeito que você pensa. Então não adianta eu pensa. fazer um planejamento de micro nem para o mês, porque eu sei que aquilo não vai acontecer. Agora, o planejamento de macro para o ano é importantíssimo. Nessa época tem que fazer isso, naquela época tem que fazer aquilo, naquela época tem que fazer... Igual colheita. Nós estamos agora no momento de colheita. Eu tenho um planejamento macro de colheita. Todas as fazendas têm um planejamento macro de colheita. Olha, então eu vou te cortar nesse assunto, porque isso dá mais um episódio de podcast só de planejamento de colheita. É o próximo. E eu aposto que o pessoal vai gostar. Legal. Então, pessoal, para semana que vem, então, nós vamos falar só disso, tá? Planejamento de colheita. Como fazer um planejamento de colheita? Quais os fatores importantes a tomar conta, a se cuidar dentro da propriedade para planejar uma colheita bem feita. Legal. Um abraço, pessoal. Até a próxima.